Muito grato a Deus de novo, né, de estar com os irmãos, né? Tem que olhar para cá e tem que olhar para cá também, né? Queria de rever alguns rostinhos, né? E é sempre muito bom revê-los, né? E dizer que é uma gratidão para nós. Se você imaginar que você existe, você já pode dizer que você tem mais de 60 segundos e motivos para pensar em Deus. 120 segundos, 180, 240, 300, 360. Vamos parar por aqui. Motivos para pensar em Deus. Quando eu volto, irmãos, e retrocedo um pouco a minha vida, eu percebo que eu não tenho como mensurar de que família que eu vim. Você sabe quem foi o avô dos seus avós? O nome? Quase ninguém sabe, Cristina. Mas você está aí. Ramon está aí. Arthur está aí. Daniel está aí. Ramon é o filho da pastora. Está conosco. Amém? Irmãos, foram mais de 200 milhões de vidas ativas que tentaram vir ao mundo, mas veio você. Vai explicar isso. Mas pastor, você não sabe como está a minha família, você não sabe como eu estou hoje. Tudo bem, querido, tudo bem, querida. Mas o fato de você olhar para você e falar assim, olha, eu existo. Você não é mais uma possibilidade para dar certo, você é a possibilidade. Renata. A pastora orou que muitos de nós fomos livres de tantas situações. E delas, talvez nós nem lembremos ou pensemos quais foram, porque nós não saberíamos dizer. Mas nós estamos aqui. Com nossos desafios, dilemas, problemas, e temos que seguir a vida. Você que nos ouve hoje, nós temos que seguir a vida. Você que está ao alcance desse microfone, da minha voz, nós temos que seguir a vida. Não tem outra alternativa. E quando eu pensei em falar de família, como é difícil falar de família. Olhando para mim lá atrás, cada um sabe da sua história, cada um sabe do seu convívio e o que passou na família. Mas nós estamos aqui para contar ainda uma boa possibilidade daquilo que você espera ainda. Porque você e os fatos não são mais uma possibilidade. São possibilidades para acontecer. E eu tenho que olhar lá para o meu futuro e imaginar qual o futuro que eu desejo e quero, Fernanda. Porque se eu olhar para a minha circunstância aqui, Elza, perdão, é Elza? É porque, irmão, vem muitas palavras na minha mente e é um turbilhão de coisas quando eu pego o microfone, irmão, não sabe a mínima terça parte do que é.
para quem lê muito, para quem tem buscado conhecer, eu sou um desafio para poder coordenar aquilo que eu falo. Marcela. É muito difícil falar de família. E eu pensei, falar o quê? E eu vi algumas pregações, fui. E muita gente falando no Antigo Testamento, nada contra o Antigo Testamento, pastor. Nada. E eu pensei, Jesus teve família? E eu pensei, Senhor, eu vou falar da família de Jesus. E eu pensei, o que Jesus falou da sua família, pastora Marta? Eu falei, está lá em Lucas 8,19. Quando Jesus reunido com uma grande multidão, e sempre envolvido com uma grande multidão, quando não estava em algumas relações muito particulares, pessoais, diz que quando ele estava com uma grande multidão, uma casa muito apertada, chegou quem? Sua família. E alguém pegou o recado e foi lá entregá-lo. Jesus, olha, a sua mãe está aí, os seus irmãos estão aí, e eles te veem e querem falar com você porque estão preocupados. Aí ele falou assim, olha, olhou para todo mundo, apontou a mão para todos e disse, olha, a minha família são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Esses são minha mãe, meu irmão e minha irmã. Eu falei, poxa, eu não vou falar isso lá domingo. Esse contexto de família de Jesus me leva para outro sentido. Então é difícil falar porque eu quero sempre atrelar algo em relação à vida do reino na vida de quem? De Jesus. Por isso que eu pensei, poxa, Jesus teve família, mas o que ele falou da sua família? É difícil, por isso que muitos pregadores vão lá para o Antigo Testamento. Eu comecei a compreender um pouco isso. Douglas. E Deus começou a falar comigo. E eu falei que alguns irmãos já deram spoiler hoje de manhã da minha palavra. A gente vive num tempo muito difícil, muito complicado, muito desafiador, Felipe. Os irmãos sabem disso, mas nós estamos aqui. Não são mais os nossos pais, não são mais os nossos avós, somos nós. E um dia, ou daqui a um tempo, nós também. Você daí da internet, você também não estaremos mais aqui. Virá outra geração e estará sobre o nosso lugar. Aí eu penso, que tempo estará, ou que tempo essa geração viverá? Ou que essa geração estará vivendo? Aí Jesus falou comigo sobre hospitalidade. Eu falei, Senhor, hospitalidade e família tem alguma coisa a ver? Aí me levou lá para Hebreus, quero que os irmãos abram Hebreus capítulo 13. E eu precisava falar isso um pouco, só para poder clarear um pouco daquilo que Deus falou comigo. Você sabe que é minha ou é a de Douglas? Eu não quero saber o seu segredo, não, a sua? Se é a sua... Hã? Você bebeu, hein, rapaz? Vou descobrir o seu segredo, meu filho. E eu sou bom para descobrir segredos. Já foi o primeiro copo. Então, se tivesse um tema para essa palavra, irmã Benedita, querida Benedita, seria, como o Daniel falou, né? Olha, estão pedindo
o tema da palavra. Prontamente, né? É um ajudador, já começa bem, né? Verdade? Família e o reino da hospitalidade. E a hospitalidade precisa acontecer aonde? Na minha casa. Na casa da Renata. Na casa da dançarina Jennifer. Na casa da Marcela. Na casa da pastora Marta. E o texto diz assim, irmão, Hebreus 13, 1 e 2. Essa versão aqui é interessante. Boa. A minha é RA, revisada e atualizada, que é boa também. Diz assim: seja constante o amor fraternal. Não negligencie a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Você já acolheu anjos? Você lembra, né, Rosângela? E eu nunca mais esqueci de uma senhora, a pastora Marta, que foi na nossa casa. Eu encontrei ela sentada ao lado de um espaço que a gente tem lá na frente. Ela estava frio e eu nunca tinha visto aquela mulher na minha vida. Nunca. Magrinha, cabelinho curtinho, mal vestida. E eu comecei a conversar com ela, e ali a gente conversou e disse: olha, não tem aonde passar a noite. E ali eu entendi de Deus hospedá-la. Um lugarzinho onde nós reservamos para ela, com o colchão, com coberta. Oramos com ela. Hoje chegou cedinho. Umas 6 horas da manhã eu levantei e fui ver e não tinha mais ninguém lá. E eu nunca mais vi essa mulher. Então o texto me reporta isso. Mas não é sobre anjos. Há algo mais importante. E no grego, a palavra hospitalidade vai dar lugar a filoxenia. A filoxenia era, na antiguidade, em Atenas, lá na Grécia, uma expressão muito mais do que você trazer ou tratar bem alguém que chegasse. Era um código de cultura, onde você tinha que amar, acolher qualquer pessoa como se fosse seu amigo, seu irmão. Que não existiam hotéis, pousadas. Então os estrangeiros passavam de lugar em lugar e precisavam de uma casa. E essa casa servia para acolhimento, não apenas para receber bem, mas para amar, acolher, como se aquela pessoa, se aquele estrangeiro, Daniel, fosse seu amigo, sua particularidade, um irmão seu.
É onde que o texto de Hebreus, e hoje eu não sei, pastora Márcia, quem escreveu o livro de Hebreus. Nem quero saber. Mas eu ficava perguntando, foi quem? Foi Paulo? Foi Barnabé? Hoje não me importa mais quem escreveu. Perdi isso. Não quero mais saber. Mas que fala de coisa prática da vida. Tiago, coisa prática. E Tiago fala de coisa prática. Estamos estudando na EBD. Eu não posso ser só teoria e conteúdo. Eu tenho que ter prática. E como eu preciso praticar. E como é que eu preciso desenvolver isso dentro da minha casa, com a minha esposa, com meus filhos. Como eu disse lá no texto, olha, texto inspiradíssimo. Mas os irmãos não sabem dos meus desafios, dos meus temores. Mas gratidão por isso. Porque só quem está vivendo uma atmosfera desafiadora sabe o que passa. Não é, meu irmão? Você sabe disso? Mas o livro de Hebreus nos acalenta nesse texto. Porque existe alguém que teve exemplos para a família. Que deu exemplo para a igreja. Que dá exemplo para o mundo. De nós fazermos a filoxenia. E é filos. Amigo. E o outro, estrangeiro. Amigo de estrangeiro. Amigo de um desconhecido. E quem fez muito bem isso? Obrigado, Senhor. Jesus fez, Felipe. E hoje, você procurar hoje, na região da Grécia, você vai encontrar pousadas e hotéis com esse nome. Filoxenia Meteora Hotel. Salamanca, na região da Grécia. Hoje tem. Mas antes não tinha. Era em casa, em casa. Como Jesus alertou os seus discípulos lá em Mateus 10, olha, vão de 2 a 2, de casa em... Aonde vocês chegarem, dê a paz do Senhor. E tudo que eles derem para vocês, sentam à mesa, come, beba. Mas se não receberem vocês, sacode a poeira dos vossos pés e vai para a próxima. Muitas das vezes você não vai encontrar uma casa de filoxenia. Em Lucas 7,36, Jesus na sua mesa estava lá presente quem? Tantas pessoas, inclusive o fariseu. Lucas 7, Lucas 5, 29, Jesus lá na mesa, na casa de Levi, e também próximo ali, muitos publicanos. Mateus 9, 10 e 11. Publicano, mas também ali tinha o quê? Pecadores. Pessoas que não eram do meio de Jesus, Dona Maria. Então Jesus traz para a igreja contemporânea, para a igreja brasileira, para a comunidade cura, um exemplo de quê? De que a família precisa entender o reino da hospitalidade. Irmãos, eu estou aqui assim,
Talvez foi o maior desafio de falar sobre isso, pastora. Porque eu vim de uma família, eu conheço a família que eu vim. Não sei muito bem a referência de pai que eu tive. Mas foi um baita pai, responsável, não tinha muita concepção da sua época sobre algumas coisas, mas eu pedi meu pai com 3 anos de idade. Mas conheci muito bem a minha mãe. E às vezes eu meto o ciúme em Rosângela para dizer que ela foi a mulher da minha vida, irmãos. Que toda a minha vida, irmãos, toda, não teve em um momento da minha vida que a minha mãe não se fez presente. Ela esteve presente em todos, Cristina. Então não tem como esquecer da minha mãe, Douglas. Dia 5 de junho faz 6 anos que ela se foi. E eu penso, como que eu poderia fazer muito mais? Se não fiz, eu tenho que fazer agora. Pelo meu irmão, pelos meus filhos, pela minha esposa, por quem vier. Porque nós, como igreja, como família, temos um exemplo de que o reino de Deus, alguém deixou um exemplo para que eu fosse essa referência no reino de hospitalidade. Ser pecador, ser publicano, ser fariseu, mas olhando para o mundo de hoje, que nós vemos e olhamos, o que temos para abraçar, para amar, como ouvimos hoje de manhã, o Douglas falou que pessoalmente lidou com alguém e ganhou esse alguém sem palavras, mas amando. Começa aí, Douglas. O começo é aí. Ah, tem que ter um profissional. Jesus foi esse profissional? Foi. Mas um profissional do toque, da cadência, do suporte, da compreensão. Jesus não tinha apenas a sua verdade. Jesus tinha a verdade do outro. E Hebreus 13 vai desencadear esse processo. Falar para a minha família, falar para a família, falar para a igreja, falar para o mundo. E mais direcionada para a nossa família. Seja é um verbo, irmão. E ele está no imperativo. Como se fosse uma ordem, um desejo, uma exortação. Seja constante, um adjetivo que qualifica o sujeito que é amor. Ou seja, que o amor fraternal ele seja constante. Na sexta-feira eu vi uma cena, irmão, eu disse, eu tenho que compartilhar isso porque Deus colocou na minha frente. Renata. Eu saindo de casa, veio uma mãe com seu filho do outro lado da rua. E estavam tão abertos na conversa que a mãe falava assim, olha, meu filho, eu não entendo você. Uma hora você vai à igreja, outra hora você não vai. Outra hora você vai na igreja, outra hora você está de brinco na orelha. Aonde já se viu isso? Você com um brinco na orelha. E eu ali falei, Senhor.
E eu pensei para mim, ela não imaginaria se ele fosse um assaltante, traficante. Se ele fosse um viciado em drogas. E ele, o menino, disse: mãe. E ela pegou o braço e querendo se afastar dele, Daniel. Eu falei assim, aí depois perde o filho, vai dizer que a culpa é de quem? E eu pensei, a mãe usou de filoxenia com o filho, usou de hospitalidade com o filho. Jesus tratava com pecadores, com fariseus, com publicanos. Em Lucas 19, tratou diretamente com Zaqueu. Diz: Zaqueu, hoje tem algo especial para você. João 3, tratou com Nicodemos. Nicodemos, você está entendendo mesmo, sabendo de tantas coisas da lei? Mas é simples. Basta ter um outro olhar para a vida, Nicodemos. Não negligenciei a hospitalidade. Não negligenciar é lembrar não apenas da antiguidade, de que era apenas ou algo importante no sentido de ser um vínculo cultural, mas lembrar que nós temos um exemplo. Porque alguns praticando-a sem saber, acolheram anjos. Você já acolheu anjos? Como a família, como a igreja viverá o reino da hospitalidade, tendo que vencer a rejeição do diferente. Porque ao contrário de filoxenia, tem a finofobia, xenofobia. Então o que é a xenofobia? Rejeição do diferente. Será que os pecadores em relação a Jesus não eram diferentes? Será que os publicanos em relação a Jesus não eram diferentes? Será que os pecadores não eram em relação a Jesus diferentes? Quais são os nossos diferentes hoje? Ouvimos que a igreja brasileira não está preparada, de fato não está preparada. Eu lembro de um moço, dos anos 80, Márcio, posso falar o nome dele aqui? E um dia, numa campanha evangelística, esse moço entendeu fazer uma visita à igreja. Ele se arrumou e foi bem bonito. Tinha um cabelão bonito, louro. Ele foi lá com uma vestimenta talvez que fosse muito diferente para um homem. Foi na igreja, Benedita. E o Márcio só foi lá uma vez. O Márcio nunca mais voltou lá para a igreja. Se nos anos 80 a igreja não estava ainda preparada, e a gente para analisar, se hoje não está, o que iremos fazer, irmãos, para que a igreja possa estar junto com a família? Porque a família está atrelada aonde? A igreja. Por isso o desafio que Deus coloca no meu coração, como
A família pode ser o reino de hospitalidade, tanto na família, tanto na comunidade de fé e de comunhão, como para o mundo. É uma pergunta para mim, irmãos. E isso tem sacudido a minha alma. Como pastor, como indivíduo, como alguém que hoje meus olhos têm aberto para a vida, para tanta coisa, irmãos. E coisas que eu não posso falar. E coisas que eu não vou falar, a não ser que me pergunte. Aí eu falo. Lógico, para quem quiser me ouvir. E der crédito para mim. Eu não vou jogar pérolas aos porcos. Não vou. E eu não estou carente de que alguém me ouça. Não estou. Mas isso dói no meu coração em ver muitas das vezes igrejas até superlotadas, pastora. Mas sei que ali terá os mesmos desafios que os nossos. Porque vivemos no mesmo tempo, numa mesma atmosfera, com tendência a piorar. Na parábola de Jesus, lá em Lucas 14, 15, é uma outra referência que a igreja possa ter de Jesus e do que seja reino de Deus e a sua hospitalidade. Ali Jesus conta uma parábola ali em Lucas 14, a partir do verso 15, que Jesus disse: olha, chame todas as pessoas para a minha grande ceia. Irmã Elza, chame aleijados, coxos, para que venham. E o mensageiro foi e chamou coxos, aleijados, e vieram para a mesa. E ele chegou: mestre, ainda há lugar. Benedita, ainda há lugar. Quem que a irmã vai chamar? E o mestre disse: olha, sai, volta nos becos, labirintos, nas ruas, e tragam a todos. E eu conheço como todos, irmãos. Todos é todos, ou não? E eu imagino quem é que chegou. Imaginemos hoje nós na cura para darmos uma grande ceia. E ceia dentro de um contexto é um jantar, irmãos. Imagine chegando vários tipos de pessoas. Estrangeiros, que nunca pisou numa instituição religiosa. Pessoas necessitadas de abraço, de amor, de carinho, de compreensão, de afeto. E chegue no nosso meio. Chegue na igreja brasileira, chegue na cura, chegue na segunda, na terceira, na PIB de Guarulhos, chegue em todas as igrejas, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Maranata, enfim. Porque o mestre disse: chamem a todos. Se todos vierem, não vai caber aqui. Entende porque eu falei tantas denominações? Filoxenia, irmãos, se refere a todos. Começa na minha casa. Começa na minha comunidade. É além domingo. É além atividade. É além templo. Nós precisamos, como igreja, acolher, irmãos. E acolher a todos. Porque nós temos um exemplo.
E eu não consigo, pastora Marta, olhar os evangelhos e olhar para Jesus de Nazaré e não ver essas referências dentro da história. No sentido da prática, não vejo um outro a não ser Jesus fazendo isso. Em Mateus, no Sermão do Monte, de 5 até o capítulo 7, em Marcos, que foi o primeiro escrito, como diz lá no primeiro livro de Marcos, ou seja, lá em Marcos diz, olha, o princípio do Evangelho é Marcos. Ele está lá como humilde, com seus trajes de humildade. Lucas traduz ele como aquele que veio fazer uma transformação no indivíduo, e João coloca ele como o Filho de Deus. João já transcende Mateus, Marcos e Lucas. Ele é a luz inacessível. Mas o Jesus de Nazaré estaria aqui conosco. Imagine Jesus de Nazaré conosco. Você que ouve aí na internet, você que está online, imagine um Jesus suprindo e abraçando você, como cantamos aqui, o Pai me adotou. Irmãos, que sentido de filoxenia. Adotar é amar, dar sentido para alguém, acolher de tal maneira como se fosse seu filho. Que a gente possa, irmãos, trabalhar firme, orando, pedindo muito a Deus e praticando isso na nossa vida diária, que eu possa ser um desses, porque eu estou longe disso. Talvez você perguntar para meus filhos quem é o Hélio, eles vão dizer coisas boas. Eu acredito que vão dizer muitas coisas boas. Porque vão puxar muito meu saco, pastora. Se perguntar a Rosângela quem sou eu, aí piora, né? Aí não é que piora a questão do meu conceito. É que muda a questão porque sai do filho e vai para a esposa. Então o conceito muda por isso, Daniel. Uma coisa é perguntar para o seu filho quem é você. Outra coisa é perguntar para a sua esposa quem você é. Mas eu também tenho certeza que vai dizer muitas coisas boas de mim. E vai dizer também outras tantas coisas que não são boas em mim. E eu sei, pastor, o que eu tenho de bom. E eu sei o que eu preciso melhorar. E como isso mexe comigo, irmãos? Porque eu sou falho. Eu sou humano. Mas uma coisa que eu penso é isso. É ter Jesus como exemplo para que em família ou em comunidade eu possa exercer, não importando quem seja, a hospitalidade. Não importa quem quer ou que precise receber o meu abraço, vai ter. Porque Jesus fez, faria e ainda faz. Irmão, o que a xenofobia pode trazer para nós? Aí agora já é um alerta. Pastor, é um alerta para mim. É um alerta para você. A rejeição do diferente pode trazer para mim, irmãos, um alto processo no meu egoísmo.
Ou seja, se eu pratico a filoxenia, ela me ajuda no meu processo de egoísmo. Ou seja, eu melhoro, não sou mais egoísta. Por quê? Eu estou usando a hospitalidade, logo eu vou exercer algo que não é só para mim, não é só eu. Entende? Então, quando eu pratico o exemplo de Jesus nos textos citados e como foi abordado nessa noite, eu entendo que quando eu pratico a hospitalidade, o meu egoísmo vai se dissipando, Júlia. Quando eu exerço a xenofonia, eu entendo que o nosso auto-engano é também dissipado. Por que auto-engano, pastor? Porque a nossa estrutura cerebral, ela foi programada para uma percepção nossa daquilo que é familiar. Quando ele percebe algo estranho, ele não avança. Eu lembro lá de Sentinela, eu fui pregar em Sentinela, um lugar distante, andei, muito escuro. Eu falei assim, eu preciso encontrar a entrada do lugar. O meu cérebro, né? Eu confiando em quem? No meu cérebro. Eu falei, eu sei onde é a entrada. Nessa entrada tem uma placa dizendo, olha, o local é para aqui, e eu estou firmado nisso. Por quê? O meu cérebro entende que é a minha estrutura programada, entende que aquilo ali é algo familiar para mim. Quando eu chego na proximidade, mudou tudo. A entrada já não era mais a entrada que eu conhecia. Não tinha mais a placa onde eu entrava. Aí o meu cérebro, olha, não entra. A nossa estrutura cerebral, irmão, ela foi feita, programada para nos dar start daquilo que é familiar. Eu falei, gente, aí eu falei, não vou entrar aí. Eu não conheço. Marcela. Emilson. Eu falei, gente, mudou. Aí eu e Rosana falei assim, e aí, vamos fazer? Eu falei, fica tranquila. A gente vai chegar. Uma hora ele vai chegar. Aí paramos ali um tempo, tentando pensar, mas o meu cérebro dizendo, olha, cuidado, lugar estranho para você não conhece. Nós vamos arriscar, entramos. Andamos, não deu lugar nenhum. Bateu um pavor dentro do carro, irmãos. Falei, eu estou com uma mulher dentro do carro. Eu não posso botar essa mulher em risco. Não se pode botar a mulher em risco, Daniel. Voltei. Quando eu volto com o carro, uma estradinhazinha pequenininha. Vem um carro. Falei, lá, um farol, um anjo chegando lá. Nunca vi carro naquela região ali. Primeira vez. Vem um carro. Falei, graças a Deus, um carro. Ô irmão, queridão, rapaz, o caminho é esse. Rapaz, é esse aqui, você está nele. Eu estou nele, é só voltar novamente e seguir vocês. Eu estou indo para a igreja também. Você está indo para a igreja também? Tá, obrigado, eu vou pregar lá hoje lá e eu estava meio perdido. Fiz a curva, pastor, e voltei. Então, quando eu entendo, irmãos, que eu preciso praticar a hospitalidade, o meu cérebro começa a entender que aquilo ali é algo familiar, meu. Já viram na internet, algumas pessoas colocam uma placa no peito e falam assim, olha, eu quero te dar um abraço, ou eu quero receber um abraço seu. Já viram?
e você exercer a hospitalidade, irmão. O que é isso? Eu vou fazer isso? Você não está treinando isso? Vai ser estranho para você. Vai ser estranho para mim. Vai ser estranho para a igreja receber alguém aqui diferente. E como vai ser estranho, irmãos? Ah, mas pastor, Jesus tem que voltar para nos orientar de novo. Jesus não vai voltar para orientar a gente. Seria muito bom, né? Vim apenas por uma série para orientar a gente nisso. Não voltei ainda, mas vou dar um spoiler. Ele viria para isso, dar um spoiler sobre como a gente viver uma vida para tratar a hospitalidade com diferente. Jonathan. E Jesus nos ensina isso para a família, para a igreja, e dizer que o mundo não tem apenas pecadores. Hoje a gente vive famílias, irmãos, desafiadoras, vivendo coisas terríveis, traumas terríveis, porque viveram num berço evangélico, viveram na tradição religiosa, e hoje são atormentadas porque nas suas famílias há diferentes. Porque não são publicanos, não são apenas pecadores, são pessoas que estão entendendo se definirem como entendem e querem viver a vida. E os pais, como falei aqui, que a mãe apenas diz para o filho: você é o marido, vai com as outras, você está na igreja hoje, você amanhã entra na igreja, você sai, ou você coloca brinco na orelha. É muito mais profundo do que isso, irmãos. As empresas hoje estão contratando pessoas. Sempre contrataram pessoas. Mas hoje tem uma porcentagem de recepção no quadro trabalhista profissional de pessoas que, dentro de uma concepção, podemos dizer, diferente. Vai na Riachuelo, você vai dizer que tem lá diferente. Vai na Diegues, tem diferente. Vai na Objetiva, eu estou entregando a relógio que eu estou indo, irmão. Tem diferente. A pergunta é: como que eu vou lidar com isso? Como que a minha família vai lidar com isso? Como que a minha comunidade vai lidar com isso? Coisa tão séria e se preocupando com coisas tão banais. E tantas outras coisas temos para frente, desafios ainda muito mais suntuosos para enfrentar. Quando usamos de hospitalidades, nós entendemos que temos um inimigo, irmãos. Pode ver, pastor, o inimigo é quem? É o diabo? Não foi do diabo, não. Algoritmo. Meu irmão sabe o que é algoritmo? Os jovens sabem o que é algoritmo. Todo mundo ali levantou a mão. Algoritmo vai esfregar o seu ego. O algoritmo vai fazer um acalento no seu coração. Vai te dar aquilo que você gosta. E na hospitalidade de Jesus, e o reino da hospitalidade não é o que eu gosto. Então o algoritmo vai se tornar, e se tornou o nosso inimigo. Você está conversando, daqui a pouco falando sobre futebol, falando sobre futebol, sobre tática de futebol, o algoritmo: olha, a melhor tática de futebol é essa. Eu falei: gente, quem falou isso? Olhando o algoritmo. Cuidado com ele, irmão. Que tudo que você gosta, ele vai te oferecer.
Porque quando nós não exercemos a xenofobia, ou melhor, a filogenia, a gente entende que prioridade é o nosso mundo, Renata. Como eu quero citar aqui um escritor israelense, Amos Oz. E ele disse que, falando sobre o fanático só sabe contar até um. O melhor mundo é o meu. A melhor verdade é a minha. O que eu tenho é meu. A igreja tem que transpassar, irmãos, essa filosofia de ser o meu melhor. O mundo meu é melhor. A verdade minha é melhor. O meu gosto é o melhor. Irmão, nós estamos no século 21. O mundo deu um loop de 360 graus, Benedita. E parece que a gente quer viver ainda subindo escada. Nada contra subir escada. Eu amo subir escada. E na casa tem umas caras que gostam de subir a escada umas 10 vezes. Ih, que maravilha. Fortalece as pernas, o coração fica legal, o pulmão meu já é bom. Mas a igreja precisa pegar, irmãos, uma ascensão de entendimento, olhar para o livro de Hebreus e falar assim, olha, a experiência de vida cristã no mundo do século 21 tem um exemplo de Jesus de Nazaré, no qual o seu reino, quando cantamos aqui, ele é cheio de justiça. Trazer o reino à nossa mesa significa praticar. E isso envolve a todos. Toda vez que eu e você reúne pessoas em volta da gente, com amor, com paz, com alegria, a gente está traduzindo para ela o mundo na pessoa de Jesus. É isso que eu tenho que aprender, que eu preciso praticar. E você? Que Deus nos abençoe. Que esse seja um patamar onde nós entendemos alguma coisa sobre o que a família dentro do reino da hospitalidade, de um homem que fez diferença, continua fazendo diferença e continuará a fazer diferença na vida daquele que ele faz história. Só faz diferença de hospitalidade na vida do outro quando nós fazemos história na vida do outro. Que a família que está inserida na igreja e vai estar além do templo, aprenda a viver filoxenia. Que o Senhor tenha graça sobre graça, sobre a nossa vida, sobre a nossa existência e sobre a nossa geração. Hoje, somos nós que estamos aqui. Que Deus nos abençoe. Amém? Pastora Marta.